Então, mais um vídeo para esse canal. Hoje vamos falar sobre o meu top 5 aqui, filmes de Natal, né? Filme natalino. O editor, ia pedir para o editor colocar aí o videozinho do menino aquele falando valeu Natalina, mas não temos editor, sou eu mesmo. E eu não vou colocar, não sei fazer esse negócio. Mas se eu soubesse eu colocaria, se eu tivesse saco de fazer isso. Enfim, então, trouxe 5, na verdade trouxe 7, né? Vou fazer umas mençõezinhas honrosas ali. Mas enfim, vamos ver. E também dizendo que não é necessariamente, apesar do nome Top 5, né? Não é necessariamente nessa ordem, tá? Eu coloquei alguns que eu gosto, então vamos lá. O primeiro que eu trouxe é o Last Christmas, que se não me engano é Uma Segunda Chance para Amar, Uma Segunda Chance para o Amor, né, de 2019, que é com a linda, maravilhosa Emilia Clarke e o Henry Golding, o nome do cara. E grande elenco. Não é tão grande, mas pessoas legais, assim. É um filme legal e até coloquei aqui algumas coisas, tipo assim, ele é lindo, né? Ele é bem feito, assim, mas ao mesmo tempo ele é bizarro, porque é uma história estranha. Ele é romântico, mas é triste, então... eu também, assim, ó, não expliquei, né? Mas eu não vou trazer toda a história, toda a sinopse, né? Talvez de alguns até fale alguma coisa mais. Mas eu recomendo, assim, tentando não falar tanto a sinopse porque eu me empolgo e não sei resumir, né? Não consigo resumir. Mas o que eu mais gostei nesse filme, uma das coisas que eu mais gostei, assim, dentro dessa mistura que ele faz, né, de ser bizarro, de ser uma história estranha e tal, é que o pano de fundo, né, esse Last Christmas é uma canção do George Michael. E eles pegaram como se fosse essa música, a história dessa música, que não é bem isso que o filme trata, mas é mais ou menos, pegaram essa história como o mote pra montar esse roteiro, sabe? E assim, vai parecer que eu sou mega fã, mega entendida do George Michael, e não. Eu só escuto ele há muitos anos, graças à Antena 1. Né? Eu escuto ele há muitos anos, sei bastante, várias músicas dele, assim. E então acho que é isso que mais me cativou, né? Porque ao longo do filme, acho que até tem uma outro score, assim, outra trilha, algumas coisas, né? Mas majoritariamente são uma história de amor, uma comédia romântica, um drama romântico, né? Mais drama do que comédia, apesar de ter coisas engraçadas. Mas é uma história muito triste no fim, no todo, assim. E ela vai sendo pincelada, vai sendo contada em vários momentos com as músicas do George. Então é legal pra quem conhece, né? Como eu disse, eu não sou uma profunda conhecedora, imagina, longe de mim. Não sou mega fã, não tem, né, pôster nem nada, camiseta, nem discos, nem CDs e tal. Mas eu por muitos anos escuto e conheço várias músicas e todas que estavam ali, né? E eu adorei isso. Né? Ela vai pincelando, vai contando. Ficaram muito bem encaixadas, né? Eu acho que eu vou acabar falando um pouco sobre a história, assim, que é uma mulher de seus... Ela tá tem quase 30 anos, tá com uns 20 e poucos. E ela trabalha numa loja que é de Natal, né? Eu acho que vai ficar mais organizado se eu falar um breve resumo, assim. E ela trabalha numa loja de Natal, então, ou seja, né, o Natal pra ela é o ano inteiro, porque eu não sei quanto tempo que ela tá ali, parece que ela tá mais ou menos um ano naquela loja. Mas ela é infeliz, assim, e tem, né, não julgando a personagem, mas assim, ela não para com ninguém, ela tá assim, sabe, vai com outro, pra mostrar assim, desregrada, não querendo dizer que ela é infeliz por causa disso. Não, é um conjunto de coisas. Ela não se alimenta direito, ela ela faz um trabalho que ela não gosta. Então são vários elementos que a tornam infeliz, né? E parte disso é porque ela parece assim que ela não se ama, que ela não se gosta. E aí eu achei bacana também, pensando agora sobre esse nome de A Segunda Chance para Amar, ou A Segunda Chance para o Amor, que fica legal, tentando não dar spoiler, né? Mas assim, fica legal porque faz mais sentido até, né? Tanto Last Christmas, que é o nome original, faz super sentido com a história, quanto Uma Segunda Chance para Amar ou para o Amor, eu acho que é para amar.
porque na verdade não é um amor romântico, né? É um amor, uma, uma segunda chance de se amar. Eu já dei um puta spoiler, né? Mas é um filme lindo, como eu disse, coroado aí com várias músicas do Michael, do George Michael. Então, é muito assim. Um filme, assim, como eu disse, talvez não seja o clássico de Natal, né? Eu acho que ele nem é tão lembrado assim. Mas eu quis trazer ele aqui e nesse unofficial quinto lugar, digamos, trouxe ele primeiro, porque eu revi recentemente, né? Acho que algumas semanas atrás. E realmente ele é mais bonito do que eu lembrava. E também triste. E ele também tem uma coisa meio não, um pouco convencional, assim, que é uma família croata, né, de origem croata, e tem o lance da guerra, e né, que eles tiveram lá não uma guerra, uma coisa que eles tiveram que sair do país, enfim. Então também traz elementos diferentes, né, diferentes eu digo pra quem, tipo, pra Hollywood, né, que geralmente, o padrão dos filmes americanos e pessoas, né, americanas, assim, então trazem outros elementos. E tem uma grande surpresa, né, que espero não ter dado spoiler, mas tem uma grande surpresa dentro disso aí. Eu não contei que ela, antes de acontecer isso, né, de ela mostrar que ela tem uma vida totalmente desregrada e que ela não tá nem aí, parece que ela tá morta por dentro, ela teve um ano antes, né, no Natal anterior, ela recebeu fez um transplante de coração, né, ela sofreu um acidente, uma coisa assim, e recebeu um transplante. E aí vai desenrolando tudo isso, né, esse pós, assim, também. Eu fiquei pensando sobre isso, não diz explicitamente, mas parece que, eu vou me estender demais, eu acho, mas assim, que faz pensar sobre várias coisas. É um filme interessante por isso, né? Ele, além de bonito, além de ter as músicas do Michael bem encaixadas e ter esse pano de fundo que foi muito legal, essa ideia de, vamos trazer as músicas dele que conversam com as cenas, me fez pensar essa coisa assim, ó, que eu já vi outras pessoas relatando, né? De pessoas que foram transplantadas ou que passaram por um câncer, alguma coisa, que elas nascem de novo, mas parece que assim, para as pessoas que estão de fora, né? Parece que tipo, resolveu. Ela se curou. E aí, cara, a vida inteira da pessoa, aquela coisa interna ali, toda mudou, né? Não é assim, agora tá zerada, que bom, agora se curou. Não, ela ainda tá passando por uma espécie de luto, por uma situação que... Por isso que eu disse assim, podia dizer, que bom que ela, olha, recebeu um transplante, tá viva, então tem que agradecer e tem que não sei o que. Claro, sim, também. Mas como às vezes a pessoa não se reconecta, ou não se reconecta, ela, assim, demora pra ela voltar. Não é assim, ó, tipo, agora aconteceu e pra todo mundo, beleza, tá resolvido. Só que internamente, muita coisa ainda precisa maturar, precisa, sabe, a pessoa precisa de um tempo ainda. E só quem vive essa coisa, né, essa coisa horrível, uma situação dessas, de vida ou morte, consegue perceber isso, que não voltou ao normal, né? Que tem todo um caminho ainda para ela se reconhecer nessa nova pessoa, porque não deixa de ser que ela tenha morrido, né? E nasceu uma nova pessoa. Então, para os outros que estão de fora, ali, ó, a pessoa que ela era, fulana, né? Acho que era, como é que é o nome dela no filme? É Kate. Parece que pra Kate, assim, todo mundo, Kate voltou, que bom. Só que ela é outra pessoa agora, né? Ela passou por umas coisas diferentes. Então é um filme lindo, eu recomendo. E que pena que ele não é tão... Eu sinto assim que ele não é tão lembrado, né? Claro, tem outros filmes clássicos de Natal e beleza, né? Milagre da Rua, do 34, e outros que eu vou trazer aqui, inclusive, um que é bem clássico. Mas é um filme lindo e que merece ser visto nessa época. E, de novo, né, nos faz pensar sobre bastante coisa, nos diverte, nos emociona. Tem esse, pra quem gosta do George Michael, né, ou cresceu ouvindo como eu, então também, né, dá uma cerejinha do bolo, vamos dizer assim, é bem legal. Enfim, recomendo muito, claramente. Tudo isso pra dizer que eu recomendo muito. Então, Last Christmas de 2019, tá? E ainda tem a Emilia Clarke, maravilhosa, né?
E eu ia dizer uma fala do filme, mas que eu amo muito e choro toda vez. Mas acho que vai dar um spoilerzão, então já falei demais, tá? O segundo, então, pra baixar um pouco, tava muito assim, né? Muito emocionante e tal, não sei o quê. Agora, pra fazer o besterol, pra baixar o nível, pra fazer uma coisa bem tosca, eu vou trazer o Jingle All The Way, que é um herói de brinquedo aqui no Brasil, né? De 96. Botei aqui. Tô na minha colinha aqui nas anotações. Que assim, é idiota. Eu já falei sobre ele em outros vídeos aqui. É idiota, é tosco. É um filme, assim, bem diferente, né? Se a gente for botar comparar, nem tem por que comparar, mas se a gente fosse trazer, assim, existe um abismo entre as histórias, né? O outro é um pouco mais profundo, né? O Last Christmas, e Jingle All The Way é mais... é besterol. Tem algumas coisas profundas, né? Que eu fui entendendo ao longo do tempo, assim. Tem mensagens profundas até dentro disso aí. Mas ele é, na maior parte, besterol. Mas por que eu trouxe? Porque, cara, é fator nostalgia, né? E tem realmente coisas boas que nos fazem pensar sobre consumismo, blá blá blá. Mas nessa coisa do Natal desenfreado, que esse consumismo no Natal desenfreado, as pessoas enlouquecendo para comprar um brinquedo, porque senão vai traumatizar, e, enfim. Tem uma pegada legal, assim, um pano de fundo até legal. Mas é mais um fator nostalgia, né? Que é besterol, mas assim, eu amo e, sabe, ele parece aquele tipo de filme que todo mundo tem, né? Eu tenho mais de vários filmes que me fazem isso. É aquele filme que te teletransporta pra um lugar, pra um momento, um período da tua vida, e que eu guardo com muito carinho, e toda vez que eu assisto me leva pra esse lugar. Então, também não, acho que não tem por que eu trazer a história aqui, né? E eu tento assistir uma vez por ano, pelo menos. Teve alguns anos aí que eu não consegui. Esse ano eu vi que tava na Netflix, eu falei, vou ver de novo. E é legal. É besterol, é legal. Não tem muito o que dizer, assim. Poderia filosofar sobre o quanto ele me marcou e tal, mas é isso. É um filme legal, mas não tem tanta profundidade, assim. Não é assim, é o melhor filme de Natal, não. Mas pra mim ele é muito especial por conta disso tudo, né? Que eu acabei de mencionar. O o terceiro filme que eu trouxe, não necessariamente, né, em ordem de importância, apesar do título aí, Top 5, é o It's a Wonderful Life, que é A Felicidade Não Se Compra, né, de 46. Esse aqui é um super clássico também, vários seriados, vários filmes parodiaram. Esse aqui eu vou ter que trazer um pouco da sinopse, tá? Acho que um herói de brinquedo, que eu falei agora há pouco, é autoexplicativo, né? Ele se veste, né, vira o super-herói do filho, aquela coisa toda. Esse aqui eu vou ter que trazer um pouco a história, também, tentar resumir. Basicamente, e faz tempo que eu vi também, então talvez os detalhes eu não lembro muito bem, né? Mas até gostaria de rever. Pena que não está disponível, assim que eu saiba. Mas todo mundo conhece essa história porque muitos parodiaram vários seriados, várias séries, vários filmes parodiaram, pegaram essa ideia. E também, talvez não seja também original desse filme, enfim. Mas é um cara que, basicamente, assim, ele é infeliz, né? Ele tem uma família e tal, normal ali, casado e filhos, mas ele é infeliz no trabalho, ou ele tem depressão, não me lembro a história, eu sei que ele tá muito infeliz. E ele pensa em se matar. Ou seja, não é uma história tão leve, né? Apesar de ser um clássico de Natal e tal. Mas ele pensa em, sei lá, cara, quero acabar com a minha vida, né? Ele pensa assim. De novo, faz tempo que eu vi, então não lembro se é exatamente isso, mas é mais ou menos por aí. E aí vem uma espécie de mago lá, sei lá, pra falar fado, né? Um cara lá, uma espécie de fada madrinha, só que homem, não sei. Não sei o equivalente. Um anjo, alguma coisa assim, né? E vem e fala com ele. E ele, pra mostrar pra ele, assim, como seria a vida dele, como seria a vida das pessoas, aliás, como seria a vida das pessoas que ele ama, né, das pessoas ao redor dele, se ele não existisse. Então ele mergulha nisso, né? Tipo assim, olha só, vamos fazer a tua vida
sem a tua presença, né? As pessoas que tu ama vivendo sem ti, assim, né? Aí, então é basicamente isso, né? Ele sendo mostrando assim que as pessoas, quanto ele é importante para as pessoas, né? Quando ele achou que tanto faz, se eu morrer não faz diferença nenhuma, e quanto esse anjo, essa espécie de coisa, mostra para ele vai vendo assim como ele impactou, mesmo que ele não pense isso, ele impactou a vida de várias pessoas, né? E, inclusive ele é muito importante para essa esposa dele e para os filhos, né? Que seriam totalmente diferentes se ele não existisse. E é uma mensagem muito linda, né? É uma coisa muito emocionante e infelizmente é a realidade de algumas pessoas, né? Então, também é um filme que nos faz refletir. Acho que não sei se se vende como comédia, agora não lembro, podia ter pesquisado aqui. Mas pode ter elementos que tenham uma graça, mas ele é triste e eu adoraria rever para ter esses detalhes. É um cara maravilhoso que é o James Stewart, né? Ele representa muito bem. E como eu falei, é um filme assim que já foi parodiado, né? Eu lembro que quando eu fui ver esse filme, eu já tinha visto, por exemplo, uma coisa parecida, né? Um episódio parecido no Fresh Prince, o Maluco no Pedaço, né? Com o Will Smith. Então, fazer uma paródia, paródia não, uma homenagem a esse... Teve paródias e teve homenagens, né? Então representou, eu falei, quando eu vi o filme, eu já tinha visto pequena esse episódio. Eu falei, então ali, ó, tá ali. Veio daí a inspiração, né? A referência. E então não foi tão novidade, mas foi muito legal ao mesmo tempo ver, né? E basicamente isso, é um filme lindo, emocionante e nos faz pensar sobre várias coisas também. Clássico, né? Ele é um clássico, tá? O outro também é clássico, mas é um clássico pro pessoal da minha faixa etária ali, os millennials, agora adoram falar, né? Geração alfa, geração Z, sei lá, adoram falar isso, né? Então, os millennials aqui vão me entender. Que é o Home Alone, né? Esqueceram de Mim. Tem 2, 3, os dois com Macaulay que são os que eu considero, né? Os outros que fizeram aí, pelo amor de Deus. Mas, então assim, vou trazer o primeiro, né? Ou fazer talvez e é aquele clássico do cinema, de ver, de ver pequenininho, né? De ver quando era criança. É uma história, na verdade, quando tu vai ver mais velho, assim, fica assim, bizarro eles esquecerem o guri, né? E tudo que ele tem que passar, mas eu amo. Eu sei que o Macaulay também não tava, né, não era assim, nos bastidores, não era uma coisa muito feliz pra ele, mas ele fez né, um filme brilhantemente. Tem ainda de brinde, tem um elenco muito bom, né? Os pais do Kevin são bons, ali as crianças, tem até um irmão dele que agora tá famoso, tá no filme também, o Kieran, né? E tem um outro irmão, não me lembro, enfim. Mas assim, os que mais aparecem, que é o próprio Macaulay e o Joe Pesci, ou Joe Pesci, eu sempre esqueço se é Pesci ou Pesci, faz tempo que eu não falo sobre o nome dele. E o Daniel Stern, que cara, é maravilhoso, incrível, né? E eu sou muito fã deles, assim, tem tudo a ver. E, bom, poderia ficar falando horas, mas todo mundo já sabe, né? Que o filme é muito bom, que ele marcou a infância. Ele talvez não seja perfeito, isso e aquilo, mas ele marcou muito. Também é um filme que tem uma mensagem muito linda, né? O primeiro e o segundo e tal. Só esses que eu considero, né? E marcou muita gente. Inclusive, agora aqui falando, né? Não quero fazer propaganda, mas tem um banco que todo mundo vai saber qual é. Que inclusive fez a propaganda com Macaulay recentemente. Eu achei muito linda, né? Até gostaria de recomendar. Acho que eu vou ter que deixar aqui se eu lembrar de colocar o link, eu vou deixar. Que faz uma mensagem muito bonita, né? E é uma parte que eu gostei muito, além de trazerem ele, que eu achei bem diferente, assim. Não esperava, né? Falei, propaganda de Banco do Brasil, né? Não Banco do Brasil, mas Banco no Brasil. Fazer uma propaganda com ele, então achei legal. E que uma parte que ele fala assim, que vocês lembrem não da criança que eu fui,
Mas daqueles que vocês foram. Já comecei. Já. Acho que propaganda tem 1 minuto e meio, acho, sei lá, e já tava aqui. Primeiro que eu já me emocionei por ser ele, né? Por resgatar aquela coisa, nostalgia e tal. E aí também com essa frase, então eu falei, puta merda. Tá? Mas enfim, não vamos chorar. O primeiro lugar, já chegamos ao quinto filme, né? Primeiro lugar, digamos assim, eu dei uma roubadinha porque ele não é oficialmente de Natal, mas eu amo e também procuro ver pelo menos uma vez ao ano. Esse ano fiquei feliz que eu consegui ver, né? Que tem anos que eu não consigo, mas esse ano eu consegui ver de novo, que é When Harry Met Sally. É ridículo o nome em português, eu já falei sobre ele aqui em alguns outros vídeos. É o Harry e Sally feitos um pro outro. Que já dá uma coisa meio... Mas até faz sentido. Né? Não é tão tosco assim. Faz sentido esse nome, tradução. Né? E é porque é um dos meus filmes favoritos de comédia romântica. Inclusive, estou preparando mais um, que é o meu favorito, acho, da vida. Eu descobri que talvez não seja o Harry Met Sally, seja esse outro que eu vou trazer em breve aqui no canal, se Deus quiser. Só preciso fechar o roteiro, né? Do que eu penso em falar, porque é um filme que eu tenho muito carinho. Mas, enfim, voltando pro o Harry e Sally aqui, né? Por que é uma roubadinha que eu falei? Porque ele não é totalmente sobre o Natal. Ele passa muitos anos na vida desses dois personagens, né? O Harry e a Sally. Então a gente vai acompanhando ele ao longo desses 20 anos, sei lá, 18 anos. Eles se conhecem na época da faculdade, depois, né, a gente vai acompanhando os encontros e desencontros deles. E daí tem uma parte de Natal. Então, por isso que eu digo, é um filme que eu amo ver na época de Natal, que eu procuro ver todo ano, mas tem anos que não consigo, né? E gosto, assim, e tal. Que mais? E é isso. Eu não posso trazer tantas coisas do filme, mas é um filme maravilhoso. Tem uma coisa que eu não gosto nele, mas seria hipocrisia da minha parte, né? Hoje em dia, falar o que eu não gosto. Então vou deixar guardar pra mim, né? A vida sempre nos surpreende. Enfim, tá? Mas Billy Crystal maravilhoso e Meg Ryan, não tem nem o que falar. Eu ainda vou falar mais dela aqui. Adoro ela, né? E aí, assim, então fechamos esses top 5, né? Fechamos os 5. Agora eu vou trazer umas menções honrosas, que é um filme que eu assisti recentemente. Já chegou uma mensagem ali, me distraiu, mas... O filme que eu assisti recentemente, foi uma grata surpresa, é o Zoe's Extraordinary Christmas, que é o Natal Fantástico da Zoe, que é uma espécie de spin-off, né? Não é um spin-off, é um filme, né? Como é que é? Derivado da série, né? Tem a série, a Fantástica Playlist da Zoe, né? E então fizeram um filme de Natal e ficou muito legal, adorei a série, eu vi depois, né, eu sei que ela é de 2021, mas eu só consegui ver esse ano, só descobri ela esse ano, na verdade, apareceu pra mim ali na recomendação do Netflix, eu falei, vou sem compromisso, vou ver, acho que, não sei se vai, acho que vai ser meio idiota, meio cansativo, adorei, me apaixonei, chorei horrores, já tava no final do primeiro episódio eu já tava né, debulhando em lágrimas, inclusive recomendo a série, muito legal, muito legal. E o filme mais lindo ainda com a temática de Natal, traz músicas clássicas do Natal, então também não sei se eu acho que não sei se vale a pena trazer a sinopse, apenas recomendo que assistam, tá? E é muito legal, não fica cansativo, né? Uma vibe mais musical, assim, talvez meio pegada musical. É um musical. Não deixa de ser, né? Apesar de não ser todo inteiro, assim, ele tem texto e tem cenas, mas ele tem números musicais, né? Então acho que meio que se enquadra. Eu sempre fico na dúvida, apesar de gostar muito de musical, às vezes eu me perco quando ele não é só musical, enfim. Então eu recomendo muito, filme lindo, lindo, lindo. Meu Deus do céu. O que eu chorei na série, né? Eu falei assim, agora beleza, não, continuo mais lindo ainda.
muito bem feito. O elenco, achei muito legal também conseguiram trazer toda a galerinha, né? Todo o elenco do anterior. Tem umas pegadinhas, assim, umas charadinhas, umas referências à vida real, né? Às pessoas reais. Então, assim, achei inovador. Pena que não durou muito, né? Foram só 2 temporadas ou 3. Acho que foram 2 só. Bem curtinho. Mas é uma história muito legal. Né? Que pena que não vingou tanto. Mas eu acho que também, se tivesse ficado um pouco mais, aí seria cansativo. Eu achei bacana que essa ideia de trazer assim, vamos fazer um fechamento com um filme, foi mais uma sacada genial, né? E realmente, acho que se tivesse mais temporadas ia ficar cansativo. Ia estourar a fórmula, mas é muito legal. Com o que a gente tem ali, tanto a série quanto o filme, eu recomendo muito. Né? Que é esta fantástica playlist da Zoe e o Natal Fantástico da Zoe, tá? Maravilhoso. O elenco, assim, também, pessoal, que a maioria eu não conhecia, eu conhecia um rosto que outro, mas pessoal afiadíssimo. Parecia assim que eles nem vão saber cantar e cantam super, sabe? Amo. Uma coisa que eu ia falar, uma bobagem, mas assim. Que me surpreendeu, inclusive, falando do George Michael. Agora vamos pensar que eu sou super fã entendida, gente. Eu não sou. Eu conheço bastante, mas eu não me considero assim uma fã fervorosa, né? Uma coisa que eu achei surpreendente, eu não sei se por direitos autorais ou alguma coisa assim, não terem trazido uma do George Michael, sabe? Do Elton John eu quase... Esse eu sou fã mesmo, carteirinha. Mas do Elton até achei... pior, eu achei que ia trazer o Sorry Seems to Be the Hardest Word. Mas trouxeram o I'm Still Standing, que eu amo de paixão, né? A música dele. Aquelas que tá falando só pra fã, né? Só pra quem entende mesmo. Mas, assim, pelo menos, pelo menos uma do Elton. Agora, nenhuma do George eu achei estranho, porque ele, pô, Careless Whisper toca toda hora. não quero conhecer a filmografia dele, mas, porra, Freedom toda hora, Careless Whisper toda hora, aquela outra Faith toda hora, Father Figure, então, assim, tipo, porra, essas são as mais conhecidonas, né? Não, aquela é do... Não, eu ia falar de uma música do Prince, não, esquece. Mas, enfim, achei estranho não trazerem, mas deve ser alguma coisa de questão autoral, direito autoral, alguma coisa assim, né? Não sei, mas eu jurei assim, cara, tem várias cenas que eu falei assim, putz, podia encaixar uma do George Michael e tantos outros artistas, né? Mas é só porque a gente tava falando dele agora aqui. E a última, nossa, eu vou terminar assim, o sarrafo lá em cima e agora eu vou baixar o nível, mas... outra menção honrosa que eu trago aqui, além desse da Zoe, é um filme brasileiro, né? Com o Leandro Hassum. Tava boa, parece que piorou. Assim, mas eu tenho que trazer porque é o seguinte. Claro, como eu disse, tem vários filmes clássicos. Eu sei, Thaís, como é que tu não falou aquele filme e tal? Eu tô dizendo a minha lista, né? Que eu consegui pensar aqui sem ficar colando, né? As que me vieram à cabeça e aí eu fiz. Mas eu tenho que trazer essa aqui do Tudo Bem no Natal que Vem, que eu já vi faz tempo, né? Eu acho que quando lançou, tá na Netflix. Eu sei que, né, mesmo eu que gosto do Leandro e já funcionou super bem o humor dele pra mim, até eu já tô de saco cheio. Não porque estão dizendo, mas porque realmente depois que tu vê muito filme da pessoa, tu já um pouco satura, então tem que dar uma desligada, assim. Então, assim, atualmente pra mim ele tá assim, né, eu falei assim, dá um tempinho dele, assim, dá uma... Mas que bom que ele continua fazendo filmes e produzindo e tal, tem esse do Silvio que um dia talvez eu veja, né. O do Rodrigo Faro não, mas o do Leandro tem interesse, tem curiosidade. Mas o que eu trago, por que eu resolvi fazer essa menção honrosa? Porque a gente cresce, né? Todos nós aqui crescemos vendo filmes de Natal, né? No inverno lá, Estados Unidos, ou filmes ingleses, né? Seja lá o que for. Tem vários filmes também, que eu nem trouxe aqui, mas acho que o Last Christmas se encaixa como inglês. Tá? Britânico, enfim. Mas assim, europeu, né, que eu digo. Mas a gente cresce nessa coisa do frio, né? Papai Noel, nananana. Toda aquela coisa, aquela cultura que não é nossa. Assim, a gente foi, como várias outras coisas, a gente foi emprestado, foi colocado pra nós, né? E também não entra no mérito de ser certo ou errado, não. Não vem ao caso, né? Acho que se a gente é feliz, assim, beleza, né?
Mas o que eu acho legal de falar desse Natal é porque ele fala justamente o nosso Natal na prática, né? Claro que com exageros e claro que com coisas regionais, por exemplo, ele não é um Natal do Brasil fiel a todo mundo, a todos os brasileiros. Por que eu digo isso? Porque, né, de repente lá em Natal, sei lá, no Pará, lá no Bahia, seja um Natal, né, que tem esses elementos americanos e tal, mas tem essa cultura, mas vai ser diferente, por exemplo, do Natal que do Rio Grande do Sul, que é o que eu imagino, né? Ou ali no meio do Sudeste, alguma coisa. Mesmo o Natal deles, né? O Natal no Rio é uma experiência. A gente tem essa coisa em comum, mas o Rio, o que eu quero dizer, no Rio é uma experiência, na Bahia é uma experiência, no Espírito Santo, na Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, entendeu? Então, quando a gente pensa em Minas, sei lá, quando a gente pensa nesse Natal, assim, mas tentando universalizar não, trazer para o nível de Brasil, quando a gente pensa no território brasileiro, ele traz muitas coisas que mesmo que tenha alguma mudança por conta da região, isso que eu queria dizer, tudo isso para me dizer que era uma mudança por conta da região que tu está, mas geralmente é o quê? Dezembro, calor. É diferente, o nosso Natal, né, hemisfério sul e tal, é diferente. É calor. Não, falei bobagem, eu acho que no hemisfério sul tem lugares que estão no hemisfério sul, mas é frio, enfim. Mas enfim, dezembro, calor, isso a gente consegue se conectar, mesmo sendo um Natal falando de uma família paulista ou carioca, mas a gente consegue se conectar mais com esse Natal. Então aquelas piadas, né, o tio do pavê, as besteiras e tal. Então ele brinca muito com isso, por isso que eu gostaria de trazer. Traz esses elementos que a gente consegue se identificar e dar risada, e ao mesmo tempo traz uma história triste, né? E é um drama e legal, então é muito pincelado. Eu gostei muito, tá? Como eu disse, eu não sou. Agora eu tô um pouco enjoada dele, mas eu já vi várias entrevistas dele, gosto de outros filmes. Sei que ele também fez Abacaxi, eu não sou aquela fã que não, ele é perfeito, ele é imaculado, ele só fez coisa boa. Não, ele fez umas merdas também, mas tem outros filmes que são bons. E é um tipo de humor, né? Que nem tu falar, sei lá, se tu gosta de alguém, tu quer que a pessoa tenha aquilo. Inclusive, numa entrevista, acho que eu já mencionei em outro vídeo. Tem uma entrevista que ele falou já faz tempo, que ele disse assim, porque a pessoa, porque o Leandro Hassum faz isso, faz aquilo, mas todos os atores têm as suas manias. E às vezes a pessoa vai ver porque ela quer realmente. E eu me vi nisso, né? Como eu já vi vários filmes dele, eu me vi nisso. Eu falei assim, cara, ele vai fazer agora isso. Mas a comédia, ou a identificação, ou seja lá o que for, essa coisa do conforto é também a gente já saber o que assim, a pessoa vai cair agora, ou a pessoa vai fazer careta. Mesmo que eu já saiba o que acontece, outros comediantes falaram sobre isso, mas é um papo sobre comédia e, enfim, é muito longo, é muito complexo, mas enfim. Mas o que eu acho bacana, interessante falar isso, assim, ó, as pessoas reclamam, porque ele faz sempre as mesmas coisas. Só que muitas vezes a gente vai assistir porque a gente já sabe o que a gente vai receber. E a gente assiste justamente por isso. Trazendo também um clássico que eu já mencionei aqui, né? O Chaves é isso. Eu já sei o que vai acontecer. Eu sei de cor as falas. Né? Eu posso falar ela antes de dar, mas de acontecer a cena. Mas é justamente por isso que eu amo. Essa identificação, esse conforto de saber, né? Enfim, não tô comparando também, né? Cada um seu quadrado, mas é isso. É que papo de comédia também eu amo muito, eu leio muito e assisto muita coisa sobre esse assunto, então, né? É isso, tá? Então, esses foram os filmes top 5 e mais menções honrosas aqui. E é isso, né? Pra não ficar muito longo, já já tá longo. E acho que já pra falar Feliz Natal, sei lá. Não sei. É que acho que vai ter mais um vídeo antes do Natal, tá? Até sem querer eu vim com essa coisa meio natalina. Com a roupa meio natalina, tá? E aí, quem for assistir também, eu quero saber quais os filmes de vocês, porque é uma coisa muito particular, né, gente? Eu ficar com medo assim, como é que eu vou esquecer daquele filme e tal? Eu sei que tem outros filmes maravilhosos de Natal, que nem esses aí que eu citei, né? Tem uns títulos que eu citei, sim. Podia trazer os clássicos, os cult, não sei o quê. Mas são filmes que realmente
me marcaram, assim, que eu não quis, sabe, me contaminar antes, tipo, vou ver, assim, quais são os filmes clássicos de Natal. Não, quais são os que eu me lembro, os que eu gosto. E, de repente, né, quem for assistir aí, dê alguma chance pra esses filmes que nunca tinha ouvido falar. Ou reveja os clássicos também, né, que eu citei aqui. E é isso. Feliz Natal. Tchau.